Olá, meu nome é Davi e hoje quero falar com você sobre a Paraxá Ler Lerá, que vai de Gênesis 12:1 a 17:27. Se você não sabe o que é uma Paraxá, é simplesmente uma porção de texto da Bíblia. E a dessa semana conta a história de Abraão. Começa a contá-la, né? Fala de como que ele saiu da terra, Deus chama ele para sair de onde ele estava até a terra que Deus iria mostrar a ele. Ele saiu com Ló e tem o discorrer da história, o que acontece. Acontece fome, Ló se separa dele, eles vão para o Egito, voltam. Acontecem diversas coisas e Deus fala com Abraão diversas vezes, confirmando cada vez mais as suas promessas que tinha feito a ele. De que ele seria uma bênção, de que por meio dele todas as famílias seriam abençoadas, de que a sua descendência seria como as estrelas do céu e tantas outras bênçãos que nós podemos ler aqui. Mas quero ler para vocês algo interessante aqui que aconteceu. Está lá em Gênesis 15, que está escrito assim, Gênesis 15, 7. E disse para ele: Eu sou o Eterno, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra por herança. E disse: Eterno Deus, como saberei que hei de herdar? E disse ele: Toma para mim 3 novilhas, e 3 cabras, e 3 carneiros, uma rola e um pombinho. E aí, quando a gente continua a ler, a gente vê que teve aquela aliança que Deus fez com ele, em que ele separou os animais, exceto a ave, e o próprio Deus passou com o seu fogo pelo meio dessas carcaças, né? Isso era um tipo de aliança. Mas a gente vê que essa questão, Abraão não creu de primeira. Olha só o que ele diz. Deus fala que vai te dar essa terra por herança. Eu vou te dar essa terra por herança. Aí o que ele responde? Eterno Deus, como saberei que hei de herdar? Olha só que coisa interessante. Parece até que Abraão não creu. Mas olha o que ele faz. Ele reconhece. Deus, eu sei que o Senhor é eterno. Que o Senhor é Deus Altíssimo, criou os céus e a terra. Mas eu lhe peço, me dá uma prova. Me mostra algo para que meu coração possa crer nas suas palavras. Porque realmente era uma coisa tão boa que às vezes ele poderia pensar, como assim? Como que isso acontecerá? Pensamentos de incredulidade poderiam ter vindo a ele. Então o que ele pediu, primeiro reconheceu que aquele é o Deus eterno que falou com ele, que deu essa promessa a ele. Mas ele sentiu em seu coração que precisava de uma prova, que precisava que Deus falasse com ele de uma outra forma, fizesse algo para confirmar a sua palavra, para que assim ele pudesse crer de todo o coração. E assim ocorreu. Ou seja, Abraão naquele momento não sentiu total certeza naquilo que Deus falou, mas ele sabia que deve-se acreditar naquilo que Deus fala. Então ele pediu: Deus, faz-me crer. Como se ele tivesse dito: Deus, me dá certeza. Eu não estou com certeza agora, mas eu quero ter essa certeza. Eu quero crer de todo o coração que a sua promessa se cumprirá. E é interessante que isso vem logo depois daquela passagem famosa que diz, lá em Gênesis 15, 5. E fê-lo sair e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se podes contá-las. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E acreditou Abrão no Eterno, e Deus lhe considerou isso como mérito. Então, primeiramente, o que acontece? Abraão creu na palavra de Deus. Nesse momento, Abraão ainda não tinha filho, nem Ismael tinha nascido ainda. Então Deus fez ele sair via de estrelas e ele confiou na palavra de Deus, confiando que assim também seria a sua descendência. E isso foi como mérito para ele. Só que depois ele não crê totalmente naquilo que Deus fala.
de que aquela terra seria herdada por a sua descendência, por ele, que seria a sua herança. Então o que ele faz? Ele, por ter tido mérito, por ter acreditado, como é que é? Por essa confiança ter sido creditada ou tomada por justiça, ele também quis crer. Porque ele estava agindo com justiça. Ele queria agir de acordo com a vontade de Deus. E essa é a verdadeira justiça. E ele quis crer. E pediu a Deus, faz-me crer. E Deus o fez. E o próprio Deus se manifestou, se revelou a ele com fogo. Falou a ele coisas que iriam acontecer, fez uma aliança com ele. Porque ele pediu. E eu não estou crendo agora, mas eu quero crer. Eu sei que eu devo confiar, então faz-me confiar. Olha só que coisa interessante. Que lição que nós podemos tirar disso? De que se nós sentirmos nosso coração se esfriar, não confiar totalmente nas promessas de Deus, devemos então colocar-nos de joelhos ou prostrados em terra, de forma a pedir ao nosso Deus: se é isso mesmo, faz-me crer. E isso realmente acontece e ele responde. Isso já aconteceu comigo. Eu pedi a ele exatamente aquilo que eu pedi, ele fez e confirmou a sua palavra. Isso é algo muito interessante. Então, se você sente seu coração se esfriar, a sua fé indo embora, mas você sabe que deve confiar, peça a Deus um sinal. Peça a Deus o que for. Pergunte a ele: Deus, como que eu vou saber que isso vai realmente acontecer? Faz-me crer. E ele vai confirmar em seu coração a sua palavra. Mas é preciso busca. É preciso estar em oração. É preciso jejuar, se for preciso. É preciso ler a palavra e nela procurar agir. Porque assim colheremos os frutos. E os frutos, os bons frutos que temos quando nós fazemos a vontade de Deus, é que nos confirmarão que estamos no bom caminho. E as palavras de Deus se cumprirão. E suas promessas serão completas em nossas vidas. A gente vê que novamente isso meio que acontece. Lá em Gênesis 17. Quando Deus fala que Sara iria ter um filho. Aqui fala o que... Gênesis 17, 15. E Deus disse a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás seu nome de Sarai, porque Sara é seu nome. E abençoá-la-ei, e também darei para ti um filho dela. E abençoar-la-ei, e virá a ser nações, reis de povos sairão dela. E prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e riu-se. E disse em seu coração: sendo eu da idade de 100 anos, nascerá filho? E sendo Sara da idade de 90 anos, dará à luz? E disse Abraão a Deus: oxalá Ismael viva diante de ti. E disse Deus: é certo que Sara, tua mulher, dará à luz um filho, e chamará seu nome Isaac. E estabelecerei minha aliança com ele, e uma aliança eterna, e para a sua semente depois dele. E sobre Ismael te escutei tua súplica. Eis que o tenho abençoado, e far-lo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei mais e mais. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. E minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará a luz para ti neste tempo determinado, no ano vindouro. E acabou de falar com ele, e retirou-se Deus de junto de Abraão. Olha só que coisa interessante. Novamente, Deus faz uma promessa muito boa para ele. Aqui, Abraão já tinha certeza completa, ele já tinha tido um filho, ele tinha certeza que a promessa de que a sua descendência seria grande já tinha se confirmado. Lá ele já tinha crido, né? E aquilo foi reputado como justiça, como mérito, porque ele creu. E aqui estava se cumprindo, ele teve um filho, Ismael. Só que depois, aqui Ismael já tinha 13 anos, né? Só que depois disso, Deus vai lá e fala com ele. Novamente, sua descendência não vai acabar por aí simplesmente. Você vai ter um filho de Sara, tua mulher. Não da escrava, tua mulher.
Então, é difícil de acreditar, né? Abraão tinha 100 anos, Sara 90. Olha só que coisa. Só um milagre para fazer isso. É uma criança gerada por milagre. Mas foi assim que aconteceu. Aqui não diz como que Abraão falou, Deus, me mostre como que isso vai acontecer mesmo. Mas ele perguntou a Deus, como que de mim, da idade de 100 anos, nascerá um filho? Como de Sara, na idade de 90 anos, dará à luz? E ele fala que Ismael viva diante de ti. Então ele achava que Ismael seja teu, que Ismael herde, que viva diante de ti. Ele achava que Ismael seria o cumprimento da sua promessa. Mas então Deus vai lá. E o que ele faz? Repete a sua palavra. Imagina aqui que Abraão ainda não tivesse crido totalmente, né? Existem pessoas que falam que esse riso, na verdade, foi de alegria e não de incredulidade, né? Mas talvez isso seja muito puxar a brasa para a sardinha de Abraão, mas a gente vê como que ele diz de Ismael, ele fala de Ismael ali, então é como se fosse, cumpra a sua promessa em Ismael, ou alguma coisa assim. Mas então, o que Deus faz? Ele fala novamente, ele repete o que disse, para ficar gravado no coração de Abraão. E depois, na paraxá seguinte, Vaierá, Deus aparece junto de anjos, diante de Abraão e Sara. Abraão dá aquele banquete a eles. Então ele confirma a sua palavra. E assim Abraão crê. Dessa vez é a Sara que ri. Mas ele crê. E eles creem por completo, verdadeiramente, quando de fato aconteceu. Mas o que nós devemos ter em mente? Como eu já disse, devemos crer em tudo aquilo que sai da boca de Deus. Se sabemos que é Deus quem fala, se sabemos que é Ele quem fez essa promessa, devemos confiar. Assim, devemos ter em mente não ser como Tomé. Se nós nos lembrarmos, Tomé foi aquele discípulo, o último a ver Yeshua ressuscitado, que não creu e disse que apenas creria quando colocasse a mão nas feridas de Yeshua ressuscitado. Sabe o que aconteceu? Yeshua foi lá e apareceu para ele. E ele confiou. Yeshua disse, bem-aventurados são aqueles que creem, mas não veem, que não viram, mas creem. Assim também devemos ser nós. E agir de acordo com as palavras de Deus. Confiar que existe algo maior para nós reservado. Confiar que por meio de Yeshua podemos ter vida eterna e que essa vida eterna virá até nós. Verdadeiramente ela é a nossa herança. E se algum dia, por acaso, vimos a nossa fé se esfriar, vimos Deus, onde está a sua bênção que você prometeu, devemos pedir a Ele. Não me deixe ser incrédulo, não me deixe esfriar. Mostra-me algo. E também busque você mesmo esse fortalecimento da sua fé, seja na palavra de Deus, seja em oração ou jejum. Mas não simplesmente sinta a sua falta de fé e fique por aí mesmo. Porque é nosso dever constantemente buscar a crer, buscar confiar, porque sem confiança ninguém poderá agradar a Deus. Ninguém poderá viver. Nós possamos então constantemente, não apenas quando estivermos esfriando, mas principalmente quando estivermos esfriando, devemos buscar fortalecer a nossa fé, de forma a fazer a vontade de nosso Deus. Essa é a minha palavra para você hoje, que nós possamos confiar verdadeiramente em todas as promessas que Ele nos faz, tá bom? E devemos ter a certeza que a sua palavra dura para sempre, mesmo que os céus e a terra passem, aquilo que Ele falar, que está aqui na Bíblia, ou falar de qualquer outra forma, porque Ele fala de muitas formas, essa palavra não passará. Portanto, devemos ter em mente que devemos crer e podemos confiar verdadeiramente que aquilo que Ele diz e as suas promessas vão se cumprir em nossas vidas.
Se você gostou desse vídeo e gostaria de assistir outros também, se inscreva. E se acha que alguém deveria assistir, compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau.